Voltamos, Brasil! Telefone liberado, 2578-6000, já está liberado. Quer fazer uma pergunta? O momento é esse, hein? É um momento para a gente conhecer um pouquinho mais, se conhecer, prazer em se conhecer. Olha o livro do Laí, vou mostrar para vocês. Vou segurar direitinho aqui. Prazer em se conhecer, gente. Olha que maravilha. Seja muito bem-vindo. Eu amei prazer em se conhecer. Lá em Malta. Mais esse ainda. Vamos mostrar. Líderes da prosperidade, vamos falar um pouco desse aqui. Prazer em se conhecer. Tudo que a gente precisa, não é? Tudo. Nós esperamos tudo do coach hoje, que o coach, vamos falar, autoajuda, você estava dizendo no início, só que deu um probleminha no microfone, que as pessoas pensam que a responsabilidade é que você vai ajudar a pessoa, você vai ensinar a pessoa. Na verdade é exemplo, né? Porque às vezes não é nem ensinar. A gente tem que estar seguindo o exemplo de pessoas que venceram na vida. Então eu cito vários casos, inclusive no meu primeiro livro, que não tem aí cópia hoje, porque hoje não tem, está esgotado, eu falo de 4 personagens tangíveis, porque não adianta falar de Ted Turner, falar de Bill Gates, falar de pessoas famosas que você não tem acesso. Mas fala de pessoas que estão no seu nível e que conseguiram grandes coisas na vida. Então, eu falo que autoconhecimento é isso, e autoajuda é você se ajudando, não eu te ajudando. Agora, seguindo o exemplo de quem venceu com todas as dificuldades que a gente conhece. Mas esse é o diferencial, né? Quando a gente tem uma pessoa, um orientador, uma pessoa que consegue abrir os nossos olhos, digamos assim, no português simples, para a gente entender também, né? Isso. Você é filho? Filho. Que orgulho, hein? Estou recebendo esse legado. Você também você escreve, você é coaching, como que Ele não publicou nenhuma não, mas ele tem uma coleção gigantesca na área de programação neurolinguística. Neurolinguística? Isso. Eu sou mestre em neurolinguística hoje, trabalho com formação, tanto em coach como em programação neurolinguística. Que herança maravilhosa, hein? Seguindo os passos, né? Isso que eu tô falando, que herança genética é maravilhosa, Exatamente. Né? Que coisa boa. E desde quando? Há quanto tempo que você já escreve? Há quanto tempo que você já trabalha com coach? Você ajuda? Na verdade, coach, a gente quando entende do processo, a gente descobre que a gente vive vivenciando isso e não sabe o que está fazendo. É igual o PNL, todo mundo faz uso, mas não sabe o que está fazendo uso. Então, você conhecer as técnicas e conhecer as perguntas poderosas que você pode fazer, você então ganha mais espaço. Mas eu trabalho com a área especificamente do Leader Training desde janeiro de 1990. 90? De 1990, tem, nesse caso, 32 anos. Mas com a área comportamental tem mais de 50 anos. Mas eu sei que você tem uma vasta experiência cooperativa para ajudar. Como ajudar, então, uma pessoa dentro do ambiente de trabalho a desenvolver, a ser melhor? Aliás, eu gosto muito de falar sobre esse assunto quando me questionam muito, me encosta na parede, principalmente. Eu encosto, não se preocupa, não. Não, porque o mais gostoso dessa história é que o trabalho que a gente faz, o dinheiro não compra. Você pode pagar despesas de hotel, você pode pagar outras despesas, mas o que você vai receber, o dinheiro não paga. Conhecimento é sempre. Não tem jeito. Aliás, não só Tales de Mileto, mas... Aliás, Tales de Mileto fala que a coisa mais difícil da vida humana é o autoconhecimento. É você entender de você. Como é que você pode entender um outro ser humano se você não entende de você mesmo? Da prosperidade aqui. Isso aí é um curso na área de vendas. E a área de vender é uma outra coisa importante que a gente fala, porque vender é uma arte constante. E aí, vender não é para todos. Tem sim. pessoas que parece que têm o talento, digamos assim. Pois é, essa é uma crença que as pessoas utilizam, mas eu posso colocar você na linha. Você é casada? É uma pergunta difícil para explicar, eu não sei. Não sou. Acasalada, então, porque hoje... Também não estou acasalada, Mas você tem uma amiga, tem um amigo, não tem? Vamos falar de amigo, então mais fácil. O que você faz? Você está vendendo alguma coisa, porque alguém para aproximar de você está comprando valores. O que é vender? É relacionar. Então, o elemento que arrumou uma namorada, ele vendeu, casou, ele vendeu, ficou noivo, ele vendeu. É assim, vender é a arte de relacionar. Mas nem todo mundo faz bons relacionamentos, nem todo mundo tem, né? Maturidade, inteligência, consegue a convivência. Tem pessoas tímidas, tem pessoas que se escondem, tem pessoas que não conseguem falar, tem dificuldade para falar em público. Sim. Mas aí, Dani, é exatamente isso que nós fazemos. Sim. Por quê? O Napoleão Hill tem no livro dele, A Lei do Triunfo, que tem 800 e tantas páginas, os 6 medos que mais assolam a humanidade. Desses 6 medos que mais assolam a humanidade, inclusive, você encontra isso em pesquisas em universidades famosas, é o medo do ridículo, de pagar mico.
E esse é um lado pesado, que vergonha, leva o elemento, leva o elemento a ter dificuldade de relacionamento, a não saber explicar, a temer, inclusive, estar numa situação. Tem gente que ficar na frente de uma câmera é um desespero. Tem gente Então, que desespera. É desespero. Mas e que esse mundo digital agora? Vocês acham que isso facilita, ajuda ou Ajuda. atrapalha um pouco? Porque uma coisa está escondido atrás de um computador. Você acha que isso vai inibir, por outro lado, o Ajuda. presencial, essa coisa Ajuda. perto ou não? Você falou de uma coisa que eu achei interessante, Nani. Todos nós somos vendedores em algum momento da vida, Sim. mas alguns têm mais habilidade, Sim, outros tem gente menos. que parece que... É normal. Uns são mais travados, outros menos, mas de uma maneira geral, todos nós vendemos alguma coisa, como o Lair disse. Né? O que a gente mais vende, hein? Você não chama de pai? Quando Ou está só no fora? âmbito profissional, sim, não. Quando no âmbito profissional, não. Isso que eu tô falando, mas no âmbito fora, profissional, não. pai, sim. Sim. Mas, como ele disse, todos nós vendemos alguma coisa em todos os momentos da vida. Né? A maioria das vezes os nossos valores, porque para a gente conquistar um relacionamento, seja dois, ou seja de um amigo, ou de um colega, até no trabalho, a gente está vendendo os nossos valores, as nossas competências e tudo mais. Quando se trata de produto, aí existem algumas técnicas que a gente trabalha, né, que a gente aplica, para que as pessoas, né, se treinem a vender esse produto com maestria. É fácil? Não. O mundo digital, com essa pandemia, teve um boom gigantesco, porque ele fez toda a diferença para aquelas pessoas que já estavam e para aquelas que entraram logo. A gente ficou perdido, né? Uma Exatamente. Que ficou meio perdida. Eu trabalho com o Líder Training já, desde quando o Líder Training veio para o Brasil, quando meu pai começou com esse processo, e eu tinha uma resistência a entrar no digital. E nessa pandemia eu tive que me reinventar. Eu não atendi de maneira virtual, hoje eu atendo de maneira virtual. E parece que transformou, né? Parece que agora vai dar continuidade assim nesse processo, né, Lair? Nani, você falou uma coisa aí que eu quero dar de presente para quem quiser ouvir. Por exemplo, arte de vender é relacionamento. Então, eu tenho que te agradar ao máximo. A arte de vender é amar, servir, encantar, fazer o bem, ser responsável pelo sucesso do outro. Isso é venda. Aí, para vender, o que você precisa? De 3 segredos. Tem que ter uma apresentação pessoal, porque instintivamente o elemento que está te vendo, vai marcar. E não reconhece que você se cuida, não acredita no que você faz. Credibilidade. Então entra esse lado. E depois você tem que mostrar o bom humor, porque ninguém aproxima do elemento que arrancou. Gente mal-humorada, né? Ninguém gosta. Então você tem que ter isso. O terceiro segredo é você fazer um elogio sincero. Não faça elogio que não seja seu sentimento. Porque ainda que o elemento não tenha a expertise de analisar isso, ele sente. Essa é uma realidade. Aí vem a técnica. É você ter um profundo conhecimento dos benefícios do produto que você oferece. Então tem que ter conhecimento, né? Então você tem que ter estudo, conhecimento. Do produto, dos benefícios do produto. Aí vem um recurso que é muito importante, mas esse recurso é a influência. Hoje a gente vê muito, principalmente na internet. Na internet. Mas a influência, quem tem muita influência não tem tempo, ou às vezes não tem interesse. Mas essa é uma realidade. Por que eu estou falando isso? Isso é uma dica na arte de vendas para quem quiser praticar isso a vida inteira. Vai ter um grande resultado, com certeza. Então, quais são as 4 dicas? Vamos lá? Presta atenção. O telefone está liberado, hein, gente? Aproveita o momento desse. Você tem um mestre desse aqui. O momento é esse, 2578-6000. Apresentação A apresentação é fundamental. Então, não é por vaidade, não, gente. É necessidade. O trabalho, você tem que ter uma boa aparência, bom cuidado. Isso. É você simplesmente mostrar o bom humor, ainda que você não esteja com vontade de rir, mas aprenda a fazer. Sim, mas meu amor, mas se você vai trabalhar, a outra pessoa não tem culpa dos seus problemas. Não. Todos nós temos problemas. A gente não vai chegar aqui e ficar péssimo, com mau humor. As pessoas não têm a obrigação e nem a necessidade de ficar te escutando mal-humorado. Então, deixa o mau humor de lado. Um elogio sincero. Jamais faça um elogio que não seja seu sentimento. Não bajule o seu cliente. Não bajule. Porque bajular também. Eu odeio gente puxar saco. Então, porque percebe no ato, não é? Com certeza. Ainda que a pessoa não tenha essa expertise, ela acaba identificando e se sente desconfortável. Aí vem a técnica, é você enriquecer de informações dos benefícios que o seu produto. Porque você tem que ter o conhecimento, né? Você tem que passar segurança, mas né? Aí, Nani, o problema do conhecimento, as pessoas podem ter, mas às vezes esquece. Não, do produto que eu estou falando, né? Do produto, conhecer aquilo ali direitinho, explicar, saber, ter o conhecimento. Exatamente, é conhecimento do produto. Só que a pessoa pode não ter facilidade de explicar isso, né? Então, ele tem que vai anotando uma riqueza, faz uma riqueza de detalhes, porque ninguém compra produto algum, todo mundo compra benefício. Então, se você não souber falar isso, não tem jeito. O outro lado é ter a influência. Como que você vai influenciar? A influência é você
prestar um bom serviço para o elemento. Quem pensa em ganhar dinheiro e está focado só no ganhar dinheiro, ele não consegue vencer na vida. Se ele conseguir, nunca é com honestidade, de um modo geral, ou então deslealdade. Porque o elemento está focado numa coisa que vai maltratar ele para valer. Ele tem que estar focado enquanto ele pode fazer o bem, e aquilo vai gerar para ele a compensação, quer ele queira, quer não. E aí, lembrando ainda de um outro detalhe que a gente acabou de falar aqui, sobre o que é bem-estar, o que a tecnologia está fazendo. Olha, se você vai lá no livro do Gênesis, na Bíblia, você vai ver que a árvore... Acabei de assistir essa novela, Gênesis, que maravilha. A árvore do bem e do mal. Por quê? Começou lá. Significa que não há nada na vida que não tenha o oposto. Sim. Nada. Então não tem jeito. Dualidade existe em Você tudo, vai né? Bem, continuar mal, nessa yin, onda. yang. Sim, não. E quando ele fala de cima, autoajuda e autoconhecimento, entra muito nessa questão que você fala da venda. O que é autoajuda? É você se ajudar. E não eu te ajudar. Agora, as Você pessoas pode me falam ensinar, assim, né? As pessoas, as pessoas muitas vezes falam assim, eu não acredito nessa questão de autoajuda. Aí eu pergunto, se você não acredita que nem você pode se ajudar, impossível. Quem vai fazer isso? Ninguém vai acreditar Nem em você. Deus ajuda quem não quer, concorda? Não. E aí entra a questão do conhecimento. Conhecer você como um produto, né? Os benefícios que você tem. Como que a gente valoriza, como que a gente descobre as coisas boas que a gente tem dentro da programação neurolinguística? Dá uma dica também. Vamos dar um exemplo? Né? Quando a gente trabalha... A gente quer absorver um pouquinho, né, Laí? Exato. Quando a gente fala de programação neurolinguística, tudo que nós somos, tudo que nós conhecemos, tudo que nós absorvemos, tanto de conhecimento ou de personalidade, caráter e tudo mais, entrou pelos 5 sentidos que nós temos. Quais são eles? Visão, audição, tato, olfato e gustação. E a neurolinguística trabalha com 3 estados representacionais, que é a sinestesia, que engloba tato, gustação e olfato, o auditivo, que é a audição, e o visual, que é a visão. Então, quando a gente fala, como que eu vou me conhecer? Dentro da neurolinguística, a gente tem alguns testes, que não existe o certo ou errado, existe para determinar qual é a sua prioridade. Por exemplo, eu sou um cara sinestésico, meu pai é um cara extremamente visual. Então, para mim comunicar com ele, eu tenho que primeiro abordá-lo de uma maneira em que ele me entenda. Falar de maneira visual, e aí quando eu estabelecer esse rapport, que é essa sintonia na comunicação... Mas como que a gente consegue perceber isso e analisar assim? A pessoa aí existem técnicas, porque a neurolinguística ela é inerente do ser humano. Mas tem alguma dica assim que a gente, por exemplo, olhando, conversando, um bate-papo de 5 minutos, você já consegue pelo menos dar uma identificada na pessoa? Sim. Existem algumas frases de efeito ou do dia a dia que as pessoas fazem. Um visual, por exemplo, ele vai falar, não, você viu aquela música? Você viu que música bonita? E o auditivo, nossa, você ouviu que música linda, que letra maravilhosa, que arranjo. E o sinestésico? Acho que eu sou auditivo, então. Você sentiu a música? Sentiu que música gostosa? Não. Então, por quê? Porque o sinestésico fala de experiência, de tocar, de experimentar, de gosto. Então, quando você conversa 2, 3 minutos com as pessoas, as próprias expressões que ele usa com mais frequência vai ajudar você a identificá-lo, se ele é sinestésico, se ele é auditivo ou se ele é visual. Agora, a gente precisa lembrar, se uma pessoa é treinada em neurolinguística, uma comunicadora maravilhosa como você, obrigada, usaria os 3 estados. Sim. É fácil? Não. Não. É treino e técnica. Isso aprende no curso que ele me disse, inclusive, que ele está especializado nisso. Agora, lembrando um detalhe aqui, 97% da aceitação de tudo na vida da gente é visual. Visual. Para você encontrar o seu gatão que você viu pela primeira vez, o que você fez? Abriu a boca e respirou fundo, não foi? E depois você teve que aproximar e conferir os outros 4 sentidos. Que aí então, por isso que ele é o visual, você viu, né? Sim. É um bom observador. Mas essa geração nova, gente, essa moçadinha agora, tá difícil para ter esse entendimento, para você preparar esses jovens ou não? Olha, hoje, com a questão da tecnologia... Então, porque eles são muito assim, né? Eles estão plugados, nasceram mais avançados que a gente na tecnologia. Essa geração mais nova, ela está muito imediatista. Eu lembro que antigamente você ligava um notebook, ele demorava 1 minuto para acender. Hoje, se ele demora 10 segundos, os jovens já falam, nossa, a máquina já tem que trocar porque ela está muito lenta e tudo mais. Porque também não existe aquela paciência de dar o tempo necessário das coisas acontecerem. Então, eles são muito imediatistas. E como que se trabalha isso? A gente precisa entender que o excesso de imediatismo gera o quê? Uma ansiedade. E essa ansiedade, em excesso, ela pode se transformar numa patologia. Vira depressão também, né? Tem muita gente depressiva. É uma geração que não soube aproveitar, brincar, curtir. Tem muitas coisas da nossa geração que essa geração, eu percebo que está faltando muito. Tudo bem, tem a tecnologia.
tudo bem, o mundo avançou, a tecnologia, não tem jeito. Mas precisa ter outro sentido. O problema da juventude hoje é estar muito conectado realmente à tecnologia e com isso eles ganham muito conhecimento e muita habilitação, mas eles não têm habilidade nenhuma. Olha a diferença entre umas coisas. Então, o que nós fazemos especificamente? O nosso trabalho é treinar a habilidade naquilo que você conhece muito bem. É isso que a gente faz. Porque conhecimento e habilitação, você tem de sobra. Mas habilidade, será que você tem? E se você não tem, aí está na hora de fazer o que nós fazemos. Porque o que nós fazemos, realmente o dinheiro não compra, não tem jeito de comprar, é simplesmente impossível. E tem mais um detalhe, quem já fez não consegue explicar para ninguém. Nunca proibimos ninguém de falar do conteúdo, nem da metodologia que a gente utiliza. Aqui mesmo nós temos colegas aqui que já fizeram, aí a Gisele, o próprio João fez. Pergunta a ele não conta, porque não sabe, não tem jeito, é coisa personalizada. É uma absorção, né? É personalizada. Porque o processo do treinamento, ele é baseado no seu histórico de vida. E para cada pessoa que está lá, tem seus valores, tem suas crenças, suas limitações, seus potenciais. Também, o seu tempo de entendimento. Exatamente. Isso, e a né? história de vida de cada um é diferente uma da outra. E o treinamento, não importa a quantidade de gente que tem lá, ele é personalizado. Não existe esse negócio de você sair de lá. Eu sou igual. Tal, não, você não consegue lembrar. Cada ser é único, né? Você não consegue lembrar do problema do seu amigo, do seu colega mais íntimo. Não consegue, porque não tem jeito. E como que a gente faz? Quando vai ter? Quando é os próximos? Na próxima data é 18, as redes sociais? 18 de março. 18, 19 e 20 de março. Lá em Indaiatuba, no Hotel Fazenda La Palma. Que coisa difícil também, né? Por isso que eu não vou lembrar, gente. Eu não vou lembrar dos problemas dos meus amigos, não. Tá em Indaiatuba, num hotel desse, o lugar já traz, né? Já remete a uma tranquilidade. É isso que vocês passam pra gente, viu? Conhecimento, tranquilidade, paz e informação. Parabéns. É um treinamento que não dá tempo de você lembrar das pessoas que você mais ama na vida. Pelo menos durante o processo, não. E aqui, onde eu consigo os livros? Esses dois aí. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, no site www.silvanews.com.br. Tem um íconezinho para o nosso WhatsApp. Você pode solicitar os livros por lá e a gente envia pelo correio. Eu adorei vocês dois, ficaria horas e horas e horas. Como vocês disseram, o tempo não passa quando a gente está absorvendo, aprendendo um pouquinho. Queria convidar para voltar mais vezes, tá? Sim, estamos à disposição. A gente está às ordens. A gente que agradece. Mas você vê... Manda uma mensagem, então, para todo mundo. Vou absorver mais um pouquinho a sua informação. Manda uma mensagem para todo mundo nesse momento. Está todo mundo sem dinheiro, desesperado, angustiado. Para começar, é bom lembrar, então que não existe ninguém sem dinheiro. Dinheiro sempre existiu, ninguém rasgou, ninguém comeu. Onde é que ele está? Então você tem que aprender a sair do seu atoleiro. E não tenta contar com o papai, com a mãe, com ninguém. Não existe isso. É você. E você tem um potencial que você nunca imaginou que teria ou que estaria instalado em você. Se você quiser saber disso, esteja conosco dia 18, duvido que você saia de lá do mesmo jeito, é impossível. Obrigada, maravilhoso. Posso fazer um complemento rápido? Pode. Quando a gente fala desse excesso de informação que hoje a internet tem, né, o que os nossos treinamentos fazem? Dá para a pessoa formação, discernimento do que... selecionar essas informações e utilizá-las de maneira assertiva no seu dia a dia. Obrigada. Volta mais vezes? Se Deus quiser, é só convidar. Já está convidado. Que bom. A gente convida 99, né? Se não puder, venha 98, tá bom? Uma coisa que o treinamento faz, e eu falo para as pessoas assim, se as coisas não ficarem mais fáceis, dê um jeito de ficar mais forte. E o treinamento te prepara para isso. Fortaleça. E o ano tá bom para isso. Isso. Nós somos dessa, né? Reerguer, recomeçar. Exatamente. Obrigada, tá? Obrigada, meninos. Parabéns, tá? Adorei você. Achei você totalmente mesmo visual. Só de olhar, assim a gente para e concentra nele, viu? Você sumiu, desculpa, você sumiu perto dele. Assim, por isso que quando você narrou, ele é mesmo visual. Lembra do elogio sincero, hein? Pois é, mas é de verdade. Você tem uma coisa tão boa, e esse sorriso é tão franco, é tão bacana, dá essa paz, dá vontade de absorver esse conhecimento. Hoje, a hora que eu estava entrando aqui, uma senhora puxando uma cachorrinha, e a cachorrinha cantou comigo. Eu falei assim, por quê? Eu falei, eu não sei qual é a razão, não, mas não é só a cachorrinha, não. Toda criança também aproxima de mim com uma facilidade muito grande. Eu tô falando, você tem essa coisa boa. Ele tem esse magnetismo. Ele não quer, tá vendo? Tá recusando, mas o filho comprovou. Exatamente. Mas vou até pro intervalo comercial. E olha só, olha a make, gente. Quando a gente voltar do intervalo, eu vou ali para absorver um pouquinho mais do conhecimento ali, ó, da maquiagem, automaquiagem. Olha só. Só acentuar. Eu deixei o outro olho aqui para você ver como que eu fiz esse esfumado.
Combinadíssimo. Esfumada que é super mágica. Daqui um minutinho só, depois do intervalo.